Ô, gato, sai logo. Vai. Foi. E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia pro encosto? Eu sou a Verônica do É Você, Satanás, com mais um episódio da Inglaterra Assombrada. Hoje eu trouxe um pouco sobre a prisão mais antiga da Inglaterra, e com isso eu quero dizer a prisão que operou por mais tempo no país e que ainda está de pé hoje. Ele abriu em 1625, então quase 400 anos atrás. Só parou de ser uma prisão em 2013. Depois disso, ele virou uma atração turística e tem tours durante o dia, durante a noite, dá pra você dormir lá. Então, obviamente, eu tinha que ir nos tours de dia e de noite. Eu só não consegui dormir lá porque ninguém da minha família queria fazer isso comigo. Aí eu não tenho como ir lá sozinha. Infelizmente, eu não consegui gravar muita coisa durante a noite porque não tinha muita luz e não dava pra você ver. Tentei algumas, vamos ver se funciona. Mas eu consegui gravar durante o dia. E eu vou contando algumas histórias e assombrações que acontecem na prisão enquanto rola as gravações que eu consegui fazer por vocês. A prisão hoje está no meio de uma cidade chamada Shepton Mallet, que é onde é o nome da prisão, Shepton Mallet Prison. Hoje essa é uma cidade grande até, mas quando começou em 1625 era só um vilarejo pequeno. E em frente da prisão, nesse vilarejo, acontecia as execuções da época. E como naquela época não tinha quase nada para fazer mesmo, o povo gostava de comemorar os dias que tinha execuções. Tudo errado. Eles começavam a fazer festa, chamavam os vizinhos, chamavam outros vilarejos perto. Todo mundo chegava junto com bebidas, comida, fizeram uma festa para ver alguém morrer. Olha que triste a vida era 400 anos atrás. Em 1883, o governo decidiu que essa não era a intenção de uma execução. Não era para ter festa. Então ele mudou o sistema e colocou as execuções dentro da prisão, onde ninguém podia ver. Entre 1883 e 1926, tinha 7 execuções em total dentro da prisão. E de acordo com as leis daquela época, os prisioneiros não podiam ser enterrados em terra consagrada, então eles foram enterrados debaixo da prisão mesmo. E ainda mais com a sentença de 100 anos que eles não podiam ser desenterrados. Que merda, hein? E como o último foi enterrado em 1926, significa que falta 6 anos ainda que eles precisam ficar lá antes que o prisão pode desenterrar e devolver os restos humanos, os corpos, de volta para as famílias, se eles quiserem, para reenterrar em terra consagrada. A prisão foi fechada em 1930, mas foi reaberta em 1939 junto com a Segunda Guerra Mundial, onde a prisão foi usada mais pelo militar americano, onde eles condenavam os soldados que quebraram a lei de qualquer coisa. Eles foram segurados lá antes de ser mandados de volta para os Estados Unidos. E sim, tinha mais execuções durante esse tempo. Entre 1942 e 1945, tinha 18 execuções na prisão, sendo 16 por enforcamento e 2 por tiros. Tem um relato que um menino que estava trabalhando no prisão, consertando alguma coisa na cozinha, quando ele estava lá, ele viu um soldado americano com roupa e tudo passar por uma parede indo na direção onde as execuções de tiro aconteciam. Ele então largou o que estava fazendo, saiu da prisão e pediu demissão instantaneamente, na hora. Isso aqui é uma porcaria! Não quero trabalhar mais e eu faria o mesmo. Ué. Também tem relatos que aparece uma mulher vestida de preta perto das paredes do prisão. E ela fica sussurrando pra ela mesma, conversando com ela mesma e olhando pra parede, olhando pro chão.
E quando pessoas viam ela, tentavam ver se ela estava bem, conversando com ela, ela ignorava. Continuava fazendo o que ela fazia. Dava um medo. Mas ela parecia tão humana, tão normal, que as pessoas começavam a ficar preocupadas. Tipo, tem alguma coisa errada com ela. E eles foram pros guias dos tours, falaram, olha, eu acho que tem algo errado com ela. E quando eles foram achar a mulher, ela tinha sumido. E isso acontecia nos tours onde eles fechavam vocês dentro da prisão. Então significava que ela não tinha pra onde ir. E eles não conseguiam achar ela depois. Ela simplesmente sumia. E ninguém sabe quem ela é. Durante o tour que eu fiz, conseguimos ver as celas novas e as celas mais antigas. As celas mais antigas, que parecem que são de centenas de anos atrás, praticamente são um buraco na parede, com barras num buraco para ser a janela. E não é que eu tinha que me enfiar de novo num buraco por vocês. Olha eu me enfiando nesse buraco, mais uma vez, numa cela minúscula. Essa célula cabia 4 pessoas de pé, quase sem poder mexer. E eu sei que cabe 4 pessoas, que coube meu tio, minha prima, meu priminho e eu. E não dava pra nem virar de costas. Quando eles saíram, eu conseguia ver, tipo, na janela, outras celas nos paredes, que eu não sei como eles chegaram lá. E não colocaram um manequim, mão de um manequim nas barras da outra cela? Só pra me infartar? Caracas, meu. Então a gente saiu de lá correndo, rastejando, porque era um buraco no chão, e fugimos para as outras celas. Obviamente, meu priminho teve pesadelo. Eu não... Depois que a gente acalmou daquele susto, recolhi minha alma, fomos pro pátio. Agora, nesse pátio, quando eu fui durante o dia, eu não sabia das histórias que tinha lá. Eu não sabia das assombrações. E eu só fui saber quando eu fui no tour novamente à noite. Infelizmente não tem como mostrar esses vídeos porque não mostra nada. Mas durante o dia vocês vão conseguir ver onde eu tô falando. Tem o relato que realmente aconteceu, que um homem chamado Capitão William Riley, ele teve um acidente de cavalo e literalmente ficou doido. Tipo, o cavalo chutou a cabeça dele, ele teve problemas mentais depois, ficou doido. E aconteceu que ele fez merda quando tava doido e colocaram ele na prisão. Durante o tempo dele lá, ele costumava tentar fugir, escapar das guardas. E uma vez ele conseguiu escapar da guarda, correu, ele saiu no pátio, ele conseguiu escalar a parede, subir no telhado e ele ficou lá gritando: Eu sou Jesus! Eu dou ordem no mundo! Dirija, rapaz! Tipo, acho que foi uns 15 minutos pra meia hora. Nesse tempo que ele estava lá gritando, os outros prisioneiros que estavam lá correram para pegar os colchões deles, as guardas também ajudando para colocar debaixo caso ele pulava. E o capitão William Riley pulou. Só que ele não pulou direto, ele pulou para fora. Então ele não acertou os colchões. E morreu. Agora, os guias do tour da noite contaram que em outro tour que eles estavam fazendo, uma mulher, assim que entrou no pátio, falou que ela conseguia ver um homem no telhado gritando. E o cara falou: então calma, porque eu vou contar uma história pra vocês. E foi essa. Então, meu Deus, eu acredito. Aí, o bom, não sei se foi bom, porque eu queria mostrar pra vocês, mas eu não consegui ver ele. Eu não sei o que eu faria se eu visse ele no telhado gritando. Acho que eu ia morrer mais uma vez. Eu também. Depois disso, passamos pra ver as celas mais normais, as celas que vocês conseguem imaginar uma prisão de hoje em dia teriam. E assim que a gente entrou, minha prima viu alguém entrar em uma das celas e não sair. E quando eu fui ver, não tinha ninguém. Infelizmente eu não consegui pegar essa parte na gravação, porque eu comecei a gravar depois. E daí, diante, eu tentei ficar com o meu celular gravando o tempo inteiro. Mas não consegui pegar muita coisa. Uma coisa que eu consegui pegar, que eu acho estranho até agora, mas talvez tenha uma explicação tecnológica ou científica, que tinha uma luz
ligada em uma das celas, que no olhar a luz estava ligada sem nada estranho. Mas no vídeo que eu gravei, ele tava piscando o tempo inteiro. E isso aconteceu durante o dia e à noite era a mesma cela com a luz ligada. E ele ficava piscando quando eu gravei. Então não sei se isso pode ser alguma coisa com gravação ou um espírito que mora lá, mexendo com a luz. Ih, rapaz. Além disso, tem bastante relatos que pessoas que estão andando por essas celas sentem pessoas passando a mão na cabeça, no cabelo, tipo, sentindo o cabelo das mulheres. Você tá falando sério? Que não é muito bom fazer, espíritos. Pode... Não rela em mim. Como a Paula fala... A gente não quer você aqui. Ou a Lívia fala, não toca. E no vídeo você consegue ouvir uma porta abrindo e fechando, tipo, o som bem medonho. Na hora, eu achei que era uma coisa sobrenatural. Mas depois a gente achou qual porta que era. E era uma porta de uma outra aba, muito longe de onde a gente estava. Mas o som era muito alto, que dava pra ouvir quase no prisão inteiro. E dava pra pessoas entrarem e saírem e fecharem a porta. Então, era mais provável que eram as pessoas, outros turistas, que estavam fazendo isso na hora. Mas tem um relato que um dos guardas, quando estava fazendo a rota normal dele, a rotina, ele passou por uma porta e todas as portas do prisão fechou muito rápido e com muita força. E, obviamente, assustou ele. E quando ele foi ver, a porta atrás dele era um dos mais pesados e fechou com tanta força que a porta quebrou. Eles tinham que retirar a porta. O maluco é brabo. Depois de ver as celas, a gente passou por as outras abas da prisão e chegamos no local onde tinha as execuções por enforcamento. Eles não eram ao ar livre, eles faziam dentro de salas fechadas. E lá tinha uma sala feita só para o prisioneiro ficar 24 horas antes, numa salinha com uma cama fechada só para ele. Uma sala do lado com muitos instrumentos e eu não sei como descrever ele, mas aquela sala era horrível. Quando eu entrei lá, eu senti o ar muito pesado e era muito intenso. Eu queria sair de lá, mas eu sabia que eu tinha que gravar o que a sala tinha, que era quase nada, mas tinha um vibe ruim. Aí entramos na sala onde o enforcamento realmente acontecia, que era tipo, um depois do outro, e era ruim. Você via onde que era uma sala bem pequena, tipo, com aquele chão que abria. Não era bem legal, não era legal ficar lá. Aí não fiquei muito tempo, saímos. Na saída, passamos por mais algumas celas, acho que foram as mais novas, tipo, dos 1900 pra cima, eles usavam mais essas. E tinha algumas placas com informações de prisioneiros famosos, e lá tinha as placas falando que os irmãos Cray, com K, ficavam nessas celas. Os irmãos Cray são uns gangsters britânicos muito famosos aqui, e eu vou fazer um episódio no nosso podcast sobre eles. Se vocês quiserem ver, segue a gente no Spotify, não esquece de fazer isso. E fica de olho que a gente fala sobre esses serial killers e gangsters e coisas assim. Só que nessas celas tinha bastante informações sobre os irmãos e as turistas que passavam lá. E tinha uma foto com os turistas que elas tiraram dentro das celas, e atrás delas tinha uma mão quase pegando no ombro de umas. Só que aí atrás era tipo o chuveiro, que não podia passar porque era bloqueado. Então essa mão não deveria estar lá, não tinha ninguém atrás delas. E eles colocaram essa foto nas placas. Mano, essa mão me deu medo. Ainda mais, porque quando eu fui sair, depois dessas celas do Cray, eu tava saindo, eu tava de mochila. Eu senti alguém agarrar minha mochila e dar uma puxada pra trás. Mas essa foi depois que eu parei de gravar, porque eu achei que tinha acabado. Beleza, terminei, vou sair.
Foi bem na hora que eu parei de gravar que eles decidiram puxar minha mochila. Senhora? Senhora? Olha, mais uma vez minha alma saindo, eu tipo, volta aqui que eu tô saindo. Mas eu faço essas coisas por vocês. Eu voltei à noite pra fazer a tour dos fantasmas e ouvir as histórias de fantasmas que eles tinham. Nessa tour à noite, os guias explicaram algumas das histórias que eu já contei pra vocês. E explicaram que também tinha uma mulher que via cada mês e gravava uma sessão de ela perguntando, tipo, ela sozinha numa aba, em várias abas diferentes, e gravava a sessão pra ver se ela conseguia pegar uns EVPs. EVPs são Electronic Voice Phenomenons, significa que aparece uma voz que não tinha falado na hora e provavelmente são vozes dos espíritos. E eles passavam, esses EVPs, passaram as gravações pra gente. Vou passar o vídeo aqui, ou talvez só o áudio, porque o vídeo em si era à noite, era escuro, não dá pra ver nada. Mas dá uma ouvida, aumenta o volume pra ouvir alguns desses EVPs que são medonhos. Now that last one in particular is a bit of a freaky one. E é isso que eu tenho pra te mostrar sobre o Shepton Mallet Prison. Espero que vocês gostaram. Se vocês querem mais vídeos assim, deixa um comentário, dá um like no vídeo, segue o nosso canal e não esquece de clicar no sininho pra ser notificado quando a gente lançar um novo vídeo. Também, se você não ouça nosso podcast, É Você, Satanás? Pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, todo lugar que você ouça o podcast, estamos lá. E segue a gente no Instagram, que a gente posta bastante coisas, fotos engraçadas, fotos sobre os episódios e coisas assim. E, como sempre, não pode esquecer de dar tchau pro encosto, que tá sempre aí atrás, hein?